Tá? A minha grande métrica, eu brinco que se eu vendo todo dia, eu preciso ter Google todo dia. E no final, as vendas até saíam, mas a gente estava corroendo a nossa margem. É isso. E aí a empresa estava sofrendo. Pô, se eu sei que o meu cliente tem esse benefício, eu vou esperar ele pedir. Eu já vou entregar para ele. Hoje, quem manda é a experiência do cliente. Por quê? O cara pode ser o melhor vendedor do mundo. Se você entra na empresa e ela é mal avaliada, não adianta nada, hein? A reputação impacta até na maneira como o cliente ele vai estar mais ameno caso dê algum problema. Mas o que você fez diferente, porque você precisa gerar uma experiência digna de ser compartilhada. E aí quando eu comecei a fazer essa estrutura e migrar, olhar o modelo de negócio, eu cheguei na seguinte conclusão. Ou a gente... Fala, diretoria! Tem muito gestor, tem muito empreendedor, tem muito dono de negócio que se engana. Que acha que o jogo da competição nos negócios é competir contra o concorrente. Cara, quando você compete nos negócios, você não compete contra o concorrente. Você compete por 3 fatores. Você compete pela atenção do cliente, você compete pelo tempo do cliente, e isso vai te levar a competir pelo bolso do cliente. Cliente, cliente, cliente. E o nosso convidado de hoje, ele é expert, ele é especialista num termo que a gente vai descobrir juntos e vamos aprender muito hoje, que se chama sucesso do cliente. E eu tô aqui com nada mais, nada menos do que Lucas Cornacchini, meu grande amigo. Emerson, tudo bom? Prazer. Cara, um prazer te ter aqui. Cara, faz tempo que eu queria te trazer aqui para esse podcast, pra gente falar sobre esse cara, essa pessoa, esse ser, que no final das contas é o motivo da gente existir como negócio, que é o cliente. E você, como tem um conhecimento vasto nessa área do sucesso do cliente, em inglês o pessoal chama de Customer Success, quero que a gente debata aqui, fale para essa diretoria. A gente fala aqui que... Mas tem um outro termo também, CS. CS. O pessoal usa muito CS, né? Então CS talvez eu até use aqui na nossa conversa, que é o sucesso do cliente, ou Customer Success em inglês, mas também conhecido como CS. Cara, então eu queria que, para começar, queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e principalmente dessa tua expertise em sucesso de cliente, cara. Vamos lá. Eu venho de uma empresa familiar, tá? Então eu tenho uma experiência, minha maior experiência, acho que a única experiência business mesmo é numa empresa familiar, que é a empresa fundada pelo meu pai, né, a Rede Casa Nobre. Hoje eu atuo como diretor de operações. Tive uma única experiência fora, uma experiência profissional, que foi uma iniciação científica em parceria com o Sebrae. Então foi uma bolsa do CNPq. Eu tive ali uma bolsa de 1 ano e 10 meses, né? Um período fechado. E foi assim do caramba para mim, porque eu pude atender alguns empresários e pequenos empreendedores, né? O público do Sebrae é o pequeno empreendedor, é aquele cara que está na operação. E eu tenho muito carinho pelo Sebrae, porque o Sebrae ele esteve ajudando a empresa da minha família de diversas maneiras. Né? Então acho que encaixou, né? Apareceu ali uma oportunidade, eu falei, pô, vou tentar aqui prestar, tinha que fazer uma prova e tal, e eu acabei passando, né? Então eu tirei um ano sabático, eu falo que é um ano sabático, porque você como empreendedor, você trabalha demais. Eu não sabia que eu trabalhava tanto, até ir para uma outra experiência profissional. E aí eu fiquei 1 ano e pouco nessa iniciação científica, o que me ajudou demais, com foco em inovação, inclusive, é do CNPq, né, uma iniciação científica, mas o foco era em inovação. Então, trabalhar com inovação, com o pequeno empreendedor, e desmistificando, né, a inovação não precisa ser tecnológica. A inovação, ela é algo que você implementa dentro da empresa, ela não precisa nem ser novo para o mercado, ela tem que ser nova para a empresa. Então, é algo que você implementa novo para a empresa que traz retorno financeiro. Ponto.
Então, quando a gente trabalhava com os empreendedores do Sebrae, não tem recurso, né? Então não tem Uhum. como. E o recurso que eu digo não é só financeiro. Também é um recurso de tempo, é um recurso de conhecimento. Então você tem que trabalhar ali com o que você tem e as inovações elas acabam aparecendo às vezes na forma como você trabalha com relacionamento com o cliente. E isso me abriu um pouco a cabeça, porque quando eu retornei para a empresa em 2020, eu fiquei esse tempo, né, do final 2019 até agosto de 2020, trabalhando no Sebrae. Quando eu retornei para a empresa, sim, acompanhava, né? Aham, Acompanhava a empresa, aham. mas não estava na operação. Então, quando a gente retornou, a gente estava vivendo um momento que era um momento de que a nossa proposta de valor já não encaixava mais com o mercado. Hum. E é um negócio delicado, porque a gente se diferenciava, né? Tinha uma estratégia competitiva usando Porter, uma estratégia competitiva por preço. Certo. Então a Rede Casa Nobre nasceu como preço. E batendo empresa familiar, sem grandes custos, uma logística própria. Então era o meu pai, dois vendedores, os entregadores e o administrativo. Quem fazia era eu, minha irmã junto, né? Aham. Empresa totalmente familiar. A gente conseguia ter um preço mais competitivo, um preço Sei. final mais competitivo. E a gente batia nisso. Né? Pô, enquanto o concorrente está vendendo por 2.500, a gente está vendendo por 2.000. Né? E ralando ali, porque a gente se Sim. apertava todo Não, para totalmente, porque quando você conseguir. tem uma estratégia de baixo custo, você precisa adaptar toda essa estrutura para baixo custo, para você Mas aí, justamente. Emerson, olha que É. interessante. A gente começou a crescer a operação. E começou a entrar um novo modelo de negócio que não existia, que é a venda pela internet. E a Ah, gente não migrou para a internet. A gente continuou tendo a estratégia de preço com um modelo tradicional. certo. E aí a gente começou a criar. é, a criar desculpas com o cliente, né? Então, pera lá, você tá aqui vendendo por 2.000, mas na internet tá 1.900. Não, tá, mas a gente faz a entrega. Pô, então a gente começou a criar ali uma vírgula, Certo. né? Então, ó, a gente tem o melhor preço com entrega própria. Porque o outro entrega terceirizado, nossa entrega própria. Não, a gente é o melhor preço de loja física. Não, a gente é o melhor preço. Não, a gente trabalha com custo-benefício. E a gente começou a criar essas vírgulas e não percebia, tá? O empresário era um pouco míope. E eu comecei a entender, estudar um pouco de modelo de negócio. Uhum. Né? Até tem uma ferramenta do Osterwald, que é o BMC, que é o Business Model Generation, né? Então vamos falar aqui em português, é o modelo, Geração de modelo de negócios. é o canvas do modelo de negócio. Aham, Canva do aham. modelo de negócio. E aí, quando eu comecei a fazer essa estrutura e migrar, olhar o modelo de negócio, eu cheguei na seguinte conclusão. Ou a gente adapta a nossa operação para a nossa proposta de valor, que é preço, ou a gente muda a nossa proposta de valor Ah, para encaixar na nossa operação. cara, isso é poesia, poesia para os meus ouvidos. Poesia para os meus ouvidos. Sabe por quê? Porque muitos empreendedores, muitos donos de negócios, eles são muito intuitivos. Eles são muito intuitivos. E essa negociação com o cliente baseada, eu tenho o produto X que te serve, que tem benefício Y que te serve, é a única ferramenta que eles têm para gerir o negócio deles ou pensar na estratégia do negócio deles. Quando eu falo pensar, nem pensar na estratégia, né? Uhum. Quando você fala proposta, alterar a proposta de valor, pensar na proposta de valor, isso é música para meus ouvidos, cara. Isso é poesia para mim. Porque é E, o que eu luto, Lucas, é o que eu luto todo dia aqui com esse podcast, cara. não, e esse trabalho, Emerson, eu vou te falar uma coisa, é fantástico o trabalho que você está desenvolvendo, porque o empresário, além de ser míope, ele é solitário. Ah, Então ele não tem como compartilhar. E, assim, até a vivência que eu tive no Sebrae, porque eu atendi, foram 25 empresários por ciclo. Então eu atendi em torno de 50 empresários, fora
os meus colegas, né? Porque nós éramos divididos em 4 agentes. Aham. Então a gente acabava trocando figurinha porque um ajudava o outro. Então só na minha gestão foram quase 50 empresários. E eu percebi que é o seguinte, ele precisa de conhecimento, mas às vezes ele não tem tempo para buscar esse conhecimento, ou então, imagina, ou então não tem mesmo a vocação de Sem chegar dúvida, e sem parar e vou ler um livro, porque a operação tá pegando fogo. Ele vai entregar ao cliente ou ele vai ficar entendendo o que é um BMC. Então, Posso abrir um parênteses aqui? pode, claro. Posso abrir um parênteses aqui, cara? E a gente. Puta, cara, e você. Esse podcast tende a ser o melhor que a gente já teve. Opa. Diretoria. Modelo de negócio. Quando o empresário, a gente fala de modelo de negócio lá fora, Lucas, aí a gente vai fazer esse Sim. bate-bola aqui. A gente não está falando sobre produzir e vender. A gente está falando sobre a lógica do seu negócio produzir valor e através da produção de valor, como é que você vai trazer esse valor em forma financeira para a tua empresa, cara? A lógica do modelo de negócios é a produção, a geração de valor. Acho que seria até interessante, Emerson, um parênteses. Tem que pegar um dia, não sei se você faz algum conteúdo, mas explicar o que é esse BMC, porque ele é uma ferramenta muito simples. Cara, eu vou fazer isso. Faz isso porque vai ajudar a sua audiência. Show. E eu sei disso porque o empresário que eu tive contato, ele consome esse conteúdo. Então ele tá ali, ele vai pro trabalho, ele tá ali no negócio dele, na venda, ele consegue escutando isso, mas ele não consegue parar para ficar lendo, porque isso não dá, não cabe na agenda dele. Então acho que isso poderia ajudar muito, porque é uma luz. Né? Então, e a gente ficou míope, tá? Míope por muito tempo lá, colocando vírgula, achando e a venda se amarrando. E no final, as vendas até saíam, mas a gente tava corroendo a nossa margem. É isso. E aí a empresa tava sofrendo. E aí eu não consigo contratar melhor porque eu não tenho margem para contratar. E aí? O negócio, em algum momento, o negócio vai balançar. E aí a análise que a gente fez foi a seguinte, né? E aí é a escolha. Né? A escolha. Beleza, a escolha. Vamos mudar nossa operação toda para atender nosso modelo de negócio? Para atender nossa proposta de valor, aliás? Pô, era impossível. Impossível, porque para mudar, para atender o melhor preço, eu tinha que sair do ponto físico que eu tava e ir para um ponto, para um galpão que eu pago 1/3 do valor. Né? Que eu trabalho com a logística e tudo mais, isso pesa um pouco. Falei, não dá. Migrar tudo isso é uma escolha que custa também. Porque você escolher mudar a sua operação vai custar muito. E aí a gente tomou uma decisão de fazer um rebranding. Isso em final de 2020, tá? Certo. Final de 2020. A gente passou o ano de 2021 inteiro, né, trabalhando algumas questões, porque estava uma saída de um sócio, né? Os meus pais estavam separando. E aí eles estavam nessa saída, passou um ano ali trabalhando, reestruturando, trabalhando com a equipe, trabalhando com... A gente estava migrando de uma estratégia competitiva de preço para diferenciação. E como que a gente vai ter uma diferenciação sem onerar a empresa? Porque essa é a grande questão. Esse é o desafio. Esse é o desafio. De todo empreendedor. E aí a gente começou, já em 2021, começou a trabalhar com gestão de relacionamento com o cliente. Que aí entra o sucesso do cliente, o Customer Success. Então, na época, eu não conhecia o termo. Tá? Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para ter uma diferenciação sem onerar a empresa. E olhando até o BMC, falei, pô, esse quadrante aqui de gestão de relacionamento com o cliente pode ser a chave. Pode ser, né? Porque é tudo ali um teste. E a gente estava tendo uma mudança de ciclo da visão da empresa. Né? Então, o meu pai, né, CEO da empresa, em 2004 ele fez o Empretec. E aí o Empretec ele faz uma carta para 20 anos na frente. E ele escreveu nessa carta, não tinha loja no Alto Tietê, tá? As nossas lojas estão situadas no Alto Tietê. Ele escreveu que ele seria referência no Alto Tietê como loja de móveis. Varejo de móveis, né? E ele perdeu a carta. Mas a visão ficou na cabeça dele, ele batia nisso. Proposta de valor já estava escrita faz tempo. A visão estava ali, a visão estava lá e isso guiava a empresa de alguma forma.
E aí quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, a gente talvez não seja reconhecida como a melhor loja. Porque os nossos indicadores, né? Qual o indicador que a gente olhava? Reclame Aqui, Certo. Google, review de Google, né? E avaliação de cliente, assim. Então eu olhava o nosso Google, a gente não tinha uma avaliação constante de clientes. Mas, pô, como que a gente quer ser reconhecido, vai atingir a nossa visão de ser reconhecida como a melhor loja da região do Alto Tietê, se a gente não tem o reconhecimento do cliente? E aí foi uma puxada no Leme, né? Então, peraí, Aham. deixa eu puxar isso Opa. daqui pra cá. E aí a gente começou a trabalhar com essa gestão de relacionamento. Inicialmente não usava o termo Customer Success, simplesmente eu criei uma figura de gestora de relacionamento, que era uma estagiária. E o que que essa... Mas a ideia é essa, né? A ideia é Como é que essa. você inova, como E você aí traz isso com até... custo baixo? Eu trouxe uma estagiária, inclusive, trabalha comigo até hoje é minha líder de CS. Tá? A Jaque, ela é uma profissional fantástica. E aí ela estava estudando marketing. Eu falei, pô, essa menina aqui, vou trazer ela pro meu time. Né? Ela fez uma entrevista de marketing, não era o perfil de social media, mas eu falei assim, pô, essa menina aqui tem um perfil interessante para eu trabalhar isso que eu tô querendo. Certo. E aí eu consigo ir trabalhando com ela. E aí qual que era a lógica? A gente criar experiências, ter ali a estagiária para fazer o intermédio entre o cliente depois da compra até a entrega, né? Entrega, pós-entrega, se deu assistência, suporte, e ter esse controle centralizado. Porque antes eu diversificava com os meus vendedores. Saía um vendedor, eu perdia ali o contato com o cliente, criava um atrito com o cliente, eu falei assim, não, eu preciso trazer isso centralizado, também foi uma estratégia, e a gente começou a trabalhar com isso. E olha que interessante, Emerson. Então, acho que, desculpa te cortar aqui, mas assim, então essa questão do olhar por esse sucesso do cliente, para as iniciativas de relacionamento do cliente, tá fora de vendas. Fora de venda. Ah. Eu vou até explicar. Deixa eu depois legal, eu volto aqui legal, no negócio. Vamos legal. entender o que é o CS. Uhum, o que é o Customer Success. O Customer Success ele é relativamente novo. Uhum. Tá? A gente tem a Mary Alexander. Ela é dita como a pioneira, a primeira pessoa que criou um departamento de sucesso do cliente. Isso em 1996. Lucas, é novo! Calma. Ela veio do suporte. Então ela foi contratada numa empresa de SaaS que estava tendo problema de suporte. E ela falou o seguinte, pô, eu preciso resolver o suporte. Eu tava com muita reclamação, a empresa tava assim, cheia de reclamação. E ela falou, vou resolver o suporte. E aí ela pegou o orçamento dela para contratar 12 pessoas, ela reduziu para 6 e contratou engenheiros. Então, porque ela precisava pagar mais. E aí os engenheiros começaram a ter resolutivas mais rápidas com o cliente. E ela criou a figura de sucesso do cliente, e isso lá atrás. Aonde que ganhou força foi quando foi publicado um livro com o nome Customer Success, que são, se eu não me engano, executivos da Salesforce. A empresa é a Salesforce, eu não sei se eles são exatamente executivos. E aí eles disseminaram o que eles estavam fazendo na Salesforce. Mas qual que era a problemática? A problemática era o seguinte, a Salesforce, ela abriu capital e ela estava projetando crescimento em vendas. Ela atingia o crescimento em vendas, só que escorria os clientes que estavam na base. Então, ela adicionava lá, ela tinha na base 1.000, adicionava 800 todo mês e no final das contas ela tinha 1.200 clientes. Pô, então pera lá, ela adicionou 800, então pera lá. Tem cliente saindo, né, tá indo embora. E aí eles olharam para isso e criaram um departamento de sucesso do cliente. Para olhar para a base de clientes, para olhar depois da venda. Ah, sensacional. Tá? Hoje já existem vertentes que o CS ele acaba atuando como hunter. Né? O que é atuar como hunter? Ele trabalha com prospect. Então tem CSs que trabalham com prospect, mas a maioria eles chamam de farm. Trabalham cultivando os clientes que estão na base. O CS então, ele
Ele não é para ampliar a base, ele é para manter a base. Ele é pra... Aí o que acontece? Eles começaram trabalhando para manter a base. Tô trabalhando aqui como curioso. É hein? isso mesmo, é isso mesmo. Vai lá, vai lá. E aí, esse negócio começou a tomar forma. E tá tomando forma até hoje, tá? Porque a gente tá falando de 2015, são 10 anos. 2015 tudo era mato. Certo. Tá? Então, o conceito veio do mercado e depois passou para a literatura acadêmica. Tanto é que a primeira publicação científica que a gente tem é em 2020. A gente tá falando de 5 anos, é muito recente. A maioria dos artigos publicados é do ano passado. Né? Então a gente tem ali, a gente tá sabe, lá na frente a gente vai falar, eu estive aqui quando tudo era mato. Por isso que eu te trouxe aqui. Hoje a gente já tá olhando isso, e aí o que acontece? Eles estavam olhando a base, e eles, pô, dá pra vender pra essa base também. Dá pra fazer aqui, ó, eu tô vendo que ele tem uma necessidade de um produto. E aí o CS passou a também adicionar produtos como upsell e cross-sell. E aí virou mais uma coisa do CS. E hoje, o que acontece? O CS ele é muito disseminado em empresas SaaS, porque ele nasceu de empresa SaaS. Empresa SaaS, para quem não sabe, é Service... É a empresa que trabalha com... Software as a Service. Software as a Service. Que é o software como serviço, né? Isso, software como serviço. Sim. E aí, geralmente, trabalha com receita recorrente, uma mensalidade. Sim. Então, precisa manter a base. E aí, o CS nasceu daí. E ele migrou também, então todas as empresas que têm uma receita recorrente, uma mensalidade, ok, super aplicável o CS. E aí começou a migrar também para empresas B2B, porque você tem uma previsibilidade do seu cliente quando ele é B2B. Então, se esse cliente aqui está me comprando todo mês, eu consigo prever até se ele vai sair. Então o CS também ele começou por meio de análises de dados, né? Não vou nem falar análise estatística, mas análise de dados. Pô, esse cliente está tendo um comportamento que ele pode ter um churn, né? Ou uma evasão, uma saída. Né? Então o CS também, em várias empresas, ele é cobrado com uma métrica de churn. Qual que é o churn da organização? Então vamos lá, vamos. Deixa eu olhar aqui para minha empresa. Tá. Costumo dizer o seguinte: um dos grandes trabalhos do dono de negócio é olhar todo dia para a base de clientes dele. Cara, a construção de base, ela é assim, é o trabalho diário do dono de negócio, base de clientes. Olhar para quem, aí entrar num termo mais técnico aqui, mas cara, olhar para quem já é seu cliente, olhar para quem é sua tribo que você vai trazer para como teu cliente, e olhar para aqueles que já foram teu cliente e tentar resgatar esse cara, essa pessoa, esse cliente. Quais são as atividades que o CS faz para ou aumentar essa base ou trazer esse cliente de volta, assim? Vamos entender como a gente olha o cliente, qual que é a perspectiva. Antigamente a gente tinha o foco no cliente. Certo. Então olhava o cliente e ficava analisando ele. A gente passou a ter um foco do cliente. Muda ali uma conjunção e muda tudo. Foco no cliente para foco do cliente. E aí você olha a partir dele, com empatia. O CS, ele precisa ter esse olhar. Ele precisa entender por quê. O CS, na literatura, menos, na literatura acadêmica, menos, mas no mercado ele é conhecido por uma fórmula. Né? CS é igual à experiência do cliente, o CX, mais o resultado que esse cliente quer. Cara. Fantástico. Você precisa entender, a experiência precisa ser muito positiva, e aí você precisa criar estratégias para que a experiência seja positiva, e também entender qual que é o resultado que o seu cliente quer. Então, no seu caso aqui, você está, né, a sua empresa, fila de clientes, o podcast. Você tem um modelo de negócio que é uma plataforma multilateral. Você tem 2 clientes. Você tem o seu convidado, que você tem que tratar ali, né, como um cliente, e você tem o seu público, que te assiste.
eles querem resultados diferentes e experiências diferentes. Cara. E aí, se você consegue juntar os dois, você tem o sucesso do cliente. Então, o CS, ele é... E aí se torna um profissional, até falando, o CS ele é uma filosofia, é uma maneira de pensar e de agir. Ele é uma disciplina, então ele existe ali conhecimentos atrelados ao que é o CS. E ele é também uma unidade organizacional. Então existem profissionais que estão lá na carteira de sucesso do cliente. Então tem o líder de sucesso, o gerente de sucesso de cliente, né, que ficou mais famoso aí por conta do Salesforce, que é o gerente de sucesso do cliente. E o sucesso do cliente, ele também olha para o negócio para trazer recursos, tá? Então tem algumas vertentes hoje que ele vai lá e pega o prospect, trabalha com ele, mas ele também trabalha o seu produto. Sensacional, cara. Sensacional. E aí que é interessante. O CS é o cara que vai falar o seguinte, olha, né, você tá lá com software, seja lá o que for, um software de rota, de caminhão, que eu acabo utilizando. O cliente ele tem essa necessidade aqui. Por que não desenvolver isso e cobrar dele? Claro. A gente vai ajudar ele... Uma outra perna de negócio. O CS é o cara que vai falar isso pro produto. Cara, você sabe que na estratégia da fila de clientes que eu desenvolvi no mestrado, o coração da estratégia da fila de clientes é o que eu chamo de efeito antes e depois. O efeito antes e depois é a transformação que o cliente tem. Como era o cliente antes de ter contato com o seu produto e como é o cliente depois que tem contato com o seu produto. A experiência que ele tem. Cara, o que você está me dizendo, eu estou aqui aprendendo com você, tá? O que você está me dizendo é o seguinte, que o gerente de sucesso do cliente ou o sucesso do cliente é o guardião dessa experiência. É isso. Em algumas empresas, acaba tendo um departamento só de CX, que é a experiência do cliente. Mas o sucesso do cliente está muito atrelado. Mas a experiência do cliente, quando não vista com esse olhar de CS, ela pode ser uma experiência que a sua empresa quer dar. É isso. Não o resultado que o cliente quer ter. E assim... cara, isso é mágico, velho. O resultado que o cliente quer ter, ele precisa também passar por algumas abstrações. O que é abstrações? Você precisa olhar o seu produto e falar assim, o que ele quer desse produto? No caso, sofá. Eu vendo sofá, né, lá no varejo de imóveis. Eu não posso trabalhar, o cliente quer sofá. Exato. Eu preciso abstrair o que é sofá para esse cliente. E existem camadas para isso, tá, Emerson? Isso eu trabalhei, inclusive, na minha dissertação de mestrado, porque eu peguei essa fórmula, que é o CS igual a CX mais CO, e fiz uma nova proposição teórica. Por quê? Qual que é o resultado de um cliente que compra um sofá? E como que eu vou analisar isso? E aí eu cheguei num outro conceito, que aí teria que ter um podcast só para isso. Vamos ter. É o conceito de job to be done. Fechado. O trabalho a ser feito. Por quê? Esse conceito, ele faz com que você olhe o produto com abstrações. E existem camadas de abstrações. E aí você trouxe uma coisa interessantíssima. A última camada, tem um dos autores que trabalha com 4 camadas. A última camada é o que o seu cliente se torna após ter o produto. Essa é a última camada de abstração. E aí, todo dono de negócio precisa entender isso. O que o seu cliente faz, o que o seu produto faz o seu cliente se tornar. Cara, eu costumo dizer para essa minha diretoria aqui o seguinte, que se o teu cliente... Cara, independente do teu produto, Lucas, se o teu cliente... Se o seu produto não muda a vida dele em algum aspecto, que são essas camadas que você está dizendo, se ele não muda a vida dele, tua proposta de valor ela precisa ser ajustada. Se você não consegue ter essa abstração. Só que você está me trazendo o seguinte, isso tem nome, né? Eu dou nome disso dentro da minha proposta de valor, que é o efeito antes e depois. Essa transformação. Mas tem gente que cuida disso, tem uma área específica para cuidar disso, que é o sucesso do cliente. Só trazendo também, o sucesso do cliente, ele geralmente cuida, tá? Quem é líder, gerente, ele cuida da operação, né? Operação crítica. Então ali o cliente, depois que fechou o contrato, até o suporte.
Então, existe um problema também, Emerson, que muitas empresas têm um departamento de suporte, Uhum. e aí, fala assim, acabei de ouvir um podcast. Ah. Sucesso do cliente, eu vou trocar o nome. Aham, Eu não aham. vou ter suporte, eu vou chamar de sucesso do cliente. Que engano. Porque se não tiver a empresa entendendo toda a filosofia do que é sucesso do cliente, Exato. o Não, suporte só vai ter um nome bonito. é na camada estratégica. Tem que E ser. aí precisa ser disseminado. Né? E aí uma das filosofias do CS também é que o atendimento ele necessariamente precisa ser proativo. E o que é isso? Você não precisa esperar o cliente pedir. Você, sabendo da necessidade, você vai lá e entrega para ele, você fala para ele, você fala para o cliente aquilo que às vezes ele ainda não percebeu. Exemplo, tá? E aí é a minha busca, porque o meu modelo de negócio ele não é de receita recorrente, então as pessoas não compram móveis todos os meses, Sim. nem todos os anos, Aham. né? Então a gente tem uma periodicidade muito grande, então a gente e não trabalha com B2B. Então, pô, como que eu vou aplicar? Essa foi até a minha pesquisa de dissertação. Como que eu vou aplicar isso num modelo de negócio que não tem receita recorrente, né? E não tem assinatura? Como que eu vou fazer isso? E aí eu tô trabalhando e vários autores falam, dá para aplicar em tudo, só precisa ser adaptado. Dá para Exato. aplicar em tudo. E aí eu ouvi o programa Roda Viva, Aham. né? O ano passado, já vai fazer quase um ano isso, do prefeito de Recife. E aí, olha que interessante para você ver como não tem trato com CS, né? Customer Success no setor público. Olha que interessante. Eles têm lá um aplicativo da prefeitura que, segundo o prefeito, né? Então não conheço assim, não fui a fundo, mas que funciona. É baixado, a população elogia e tudo mais. E aí, Emerson, vamos colocar que você faz 60 anos. Hoje, aqui em São Paulo, você precisa ir atrás, entrar no site, se cadastrar para pegar lá o seu cartãozinho lá de idoso para estacionar. Em Recife, se você faz 60 anos, eles te mandam uma mensagem no WhatsApp falando que tá aqui o seu cartão. Pô, se eu sei que o meu cliente tem esse benefício, por que eu vou esperar ele pedir? Eu já vou entregar para ele. Claro. Olha a operação como melhora. Você antecipa o sucesso do seu cliente, que o sucesso do seu cliente é ter o cartão quando faz 60 anos. Eu já sei. Não ter o cartão. O sucesso dele é ter o benefício que o cartão gera. É isso. Né? Pelo que você estava me dizendo. Aí você antecipa esse... E aí, olha a experiência Cara, disso. isso é mais sensacional. E olha a operação como encaixa muito melhor. Claro, precisa de tecnologia para fazer isso. Tudo bem. Mas você precisa da filosofia primeiro. Isso, exatamente. Primeiro a filosofia. E aí depois, o sucesso do cliente ele também encaixa muito bem com áreas de tecnologia. Porque você precisa operacionalizar muita coisa. Você precisa trabalhar com dados para conseguir gerar insights que vai fazer você gerar uma experiência melhor pensando no resultado que ele quer. Que às vezes o cliente não sabe, tá? Você vai perguntar para ele, ele não sabe. Você precisa fazer esse trabalho de abstrair antes e falar assim, não, esse cliente ele precisa disso. Isso. E aí você trabalha em cima disso com a experiência adequada, o resultado que você pretende trazer para ele, que às vezes ele não sabe. Ô Lucas, vamos ter que gravar o segundo episódio, certo? Vamos ter que gravar um segundo. Vamos aí. Mas eu queria que você, de alguma forma, tentasse explicar para a diretoria, nesses minutos que a gente ainda tem, no final do dia, olhar para o sucesso do cliente impactou no caixa da tua empresa, ou ele impacta no caixa da empresa? Como é que você... Eu vou responder de uma forma um pouco mais abrangente. Vamos lá. O que acontece, tá, Emerson? Antigamente, quem mandava era vendas. Beleza. Tá? Você ia num comércio, você tinha um bom vendedor, esse cara vendia. E aí as pessoas elas comparavam as coisas em outros comércios. Fazia 3 comparações. O melhor vendedor, aquele que apresentava melhor os benefícios, gerava venda. Depois passou para o marketing.
Né? Tem modelos de negócio que nem vendedor tem. Né? Vamos colocar aqui, o pessoal mais antigo vai conhecer, tá? O pessoal mais novo não. Você lembra da TechPix? TechPix. TechPix vendia. Demais. Eu não cheguei a comprar o produto, mas eu tive conhecidos que comprou e não era um produto muito bom. Só que ele vendia muito. Vendia demais. Hoje, quem manda é a experiência do cliente. Por quê? Porque ninguém mais compra sem ver um review. Pô. O cara pode ser o melhor vendedor do mundo. Se você entra na empresa e ela é mal avaliada, não adianta nada. O cara pode fazer a melhor propaganda do mundo com marketing. Se você entra na empresa e ela é mal avaliada, não adianta. Então, o impacto no caixa veio disso. E veio também, imagina o suporte. Cara, pera aí, deixa eu te interromper. Vai lá. Deixa eu te interromper e vou dizer o seguinte. Diretoria, só essa aqui já valeu o podcast inteiro. Ó, essa valeu mais do que o MBA. Antigamente era quem venda, mandava era venda. era venda. Em determinado momento, uma evolução, quem mandava era o marketing, a comunicação. E agora, por conta dessa tecnologia toda que a gente está vivendo, dessa era de comunicação, internet, o novo tipo de cliente que está cada vez mais inteligente, mais informado. Cara, sensacional isso, velho. É a experiência. E aí, olha que interessante, tá, Emerson? Uma boa reputação te ajuda de um monte de... Mas muito. Eu tive agora um problema com o carro da minha esposa e vai precisar trocar o motor. E aí ela nervosa. Eu fui olhar os reviews, né? Tenho conhecidos que têm a mesma marca. Eu falei assim, não, eu tô muito tranquilo porque essa marca é uma marca séria. Eu fiquei muito tranquilo. Né? Teve ali um problema, tal, a empresa teve um problema no produto e tudo mais, mas eu tava muito tranquilo. Agora imagina o seguinte, você tem um problema num produto, aí você vai ver as avaliações, você vai ver os reviews, e aí a empresa não dá suporte, a empresa não sei o quê. Cara, imagina quem trabalha no suporte dessa empresa, como os clientes veem. A reputação impacta até na maneira como o cliente ele vai estar mais ameno caso dê algum problema. Então, não adianta que a gente ser ingênuo de não achar que as empresas não dão problema. Tá? Toda empresa tem problema. Agora é a forma como a gente resolve que vai fazer com que a gente tenha esse diferencial. E aí, para você conseguir esse review, né, que é a grande sacada, é você trabalhar com essa experiência adequada ao cliente. Lá, a minha grande métrica, eu brinco que se eu vendo todo dia, eu preciso ter Google todo dia. Agora, para o cliente ir avaliar a sua empresa, deixar um depoimento, ele não pode ter qualquer experiência. Não pode ser uma coisa ok. Porque senão ele não vai avaliar. E ele está no direito dele. Não adianta a gente falar assim, nossa, eu faço para reclamar, vem um monte, mas eu faço de tudo aqui e ele não vem. Tá, de tudo? Mas o que você fez diferente, porque você precisa gerar uma experiência digna de ser compartilhada. E isso E para gerar uma experiência digna de ser compartilhada, meu amigo, você precisa ralar um pouco ali, pensar que você vai trabalhar com isso. Você precisa ter esse tal de sucesso do cliente entranhado dentro da sua estratégia, dentro do seu negócio no dia a dia. A sua filosofia. Precisa fazer parte da sua filosofia. Ô, Lucas, eu tenho tanta coisa para te perguntar, cara. Tem tanta coisa para aprender com você. Essa diretoria tem tanta coisa para aprender com você. Pena que a gente tá com o tempo estourado aqui, cara. Mas vamos fazer um segundo. Vamos. Opa. Ô, Cadu, não deu, Cadu. Mais um convidado, Cadu, que eu tenho que gravar um segundo, porque esse aqui foi sensacional, cara. Ô, Lucas, eu queria que você... Eu vou deixar os seus contatos aqui embaixo para essa diretoria toda acessar o teu contato, o contato da tua empresa, mas eu queria que, olhando para essa joia que você trouxe para nós aqui hoje, voltado para o sucesso do cliente, esse conceito, essa prática, queria que você deixasse um recado para essa nossa diretoria. Primeiro agradecer, tá, Emerson, o convite. Assim, a gente se conheceu no mestrado, né? Então a gente ralou aí 2 anos. Sim. Né? Foi assim... muito rico para mim, a nossa amizade e tudo mais. Mas aí o recado que eu quero passar é que
você olhar o cliente, você olhar a experiência do cliente, vai trazer benefícios. Tá? Então, ele reduz ali... Às vezes o empreendedor, ele é muito difícil de conseguir quantificar esse ganho. Tá? Ele consegue ter o ganho, ele consegue ter redução de custos, mas é difícil ele quantificar. E aí, nisso que é difícil de quantificar, ele acaba não investindo ou não tendo afinco. Não tenha medo de investir na experiência do cliente. O que eu digo, isso não é você comprar uma viagem para Disney quando ele faz uma compra, tá? Que aí você não pode onerar a sua empresa. Mas é olhar o cliente e ser obcecado por todos os pontos de contato que ele passa na sua empresa. Então, se você tiver essa obsessão, você vai conseguir um resultado que é satisfatório para a tua organização. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Eu acho que assim, é um investimento de tempo e energia que você vai fazer que vai ter esse retorno. É certo. Lucas, quero te agradecer pelo seu tempo, por essa aula. Vamos ter o episódio 2. Diretoria, como eu sou obcecado pelo sucesso do meu cliente, que é você, é por isso que eu trago convidados tão especiais quanto esses e espero o próximo. Até a próxima. Um abraço. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast. Uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast, entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.